O que me irritou mais não foi as defesas do Hugo, e sim os gols totalmente evitáveis que nós tomamos. Quem falou isso aí foi o Fernando Diniz, na entrevista coletiva de Clube da Lagoa 2, Fluminense 1. Tá? Entrevistas coletivas normalmente irritam muito a gente, nós torcedores, né? Que parece que os caras estão sentados lá, viram o jogo normalmente bem diferente do que a gente vê, do que o torcedor vê, os jornalistas veem, enfim. Mas o Fernando Diniz é uma exceção à regra, tá? Tirando uma outra coisa equivocada, pelo menos que eu discorde do que ele tenha falado, nessas 8 entrevistas coletivas que ele deu pós-jogos, né? Afinal de contas ele tem 8 jogos no comando do Fluminense, eu tenho gostado bastante, mas essa em especial do Fla-Flu, pra mim, foi a melhor entrevista coletiva que eu já vi, que eu já acompanhei desde quando eu criei o canal, tá? Totalmente dentro da realidade, totalmente com o que aconteceu com o jogo e mais, sentindo a dor da derrota. Se tem uma coisa que me deixa furioso, é jogador barra treinador ir dar entrevista, né? Ir dar a entrevista coletiva após uma derrota, ou um resultado ruim, ou uma eliminação, até que seja com vitória, sorrindo, dando risada. Cara, não faz sentido isso pra mim. Que ele não seja torcedor do clube, mas que pelo menos ele tenha um comprometimento com a empresa que paga o salário dele, né? Também não foi o caso do Fernando Diniz, e vocês vão acompanhar aqui. Esse vídeo é um react da entrevista coletiva do Fernando Diniz. A entrevista dele é curtinha, 6 minutos. Então, se você não acompanhou na live de ontem, se você não viu, mesmo que você tenha visto, assiste aqui agora, porque eu posso estar trazendo detalhes que você não tenha reparado. E essa entrevista já começa muito interessante logo no segundo 1. E vocês vão perceber o porquê, tá? Depois de eu falar pra caramba, deixa eu me apresentar, né? Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense e de outros torcedores também, independente de qual seja o seu clube. Seja muito bem-vindo, vamos falar de futebol, vamos trocar ideia, vamos fazer uma troca bem bacana, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, um pouquinho, humildemente, pouquinho, tiquinho assim que eu sei de futebol, eu tento passar pra vocês. Então sejam todos bem-vindos. Siga o nosso Instagramzinho aqui, galera. Tá pequenininho ainda, pequenininho. 22 mil seguidores, pequenininho em comparação aqui ao nosso canal. Nós batemos 76 mil inscritos ontem. Muito obrigado por essa marca, rumo aos 80 mil agora. E vou começar logo. Vamos começar esse react aqui? Vamos acompanhar? E aí eu vou colocar meu fone de ouvido aqui para poder acompanhar e interagir aí com vocês. Tá legal? Vamos lá. Vamos começar com... No segundo 1, eu já vou pausar a coletiva. Se liga. O Fernando Diniz, Flamengo 2, Fluminense 1. Repararam nisso? Repararam no suspiro do Fernando Diniz? Vai começar a coletiva, ele tá cheio de ódio, ele tá muito pistola da vida. Vou voltar pra você que não reparou. Se liga. Diniz, Flamengo 2, Fluminense 1. Agora. Olha lá, viu? Vamos acompanhar. Boa noite, Diniz. Lucas César, Boa canal noite. Flu News. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o que, na sua opinião, deu certo nessa partida e o que deu errado. E também que eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Iago, que já é o 5º jogador que você testa na lateral esquerda. Eu queria que você também falasse um pouco sobre como você enxergou a atuação dele e como você projeta agora o restante da temporada. Obrigado. 3, né? Vou falar do Iago, começar pelo final. O Iago, ele é um jogador polivalente, que se esforça sempre para poder cumprir as funções. Jogador identificado com o clube e um cara que eu gosto muito. Então acho que ele tentou fazer o seu melhor. Pausa aqui. O Iago é um jogador polivalente, que sempre dá o seu melhor pelo clube. Ok, tudo perfeito. E fez o melhor que ele pôde. Para por aí. Porque é o seguinte, galera. Fazendo uma correção do que eu falei na live pós-jogo de ontem, que eu tinha falado que o Iago realmente não é culpado, tá? Não tô passando pano pro Iago, não. Mas o Iago não tem culpa nenhuma pelos 2 gols do arquirrival terem saído pelo lado dele. Com culpa nenhuma que eu digo, claro que foi falha no setor dele, tá? E aí, primeiro eu quero fazer uma correção. Na live pós-jogo, eu falei que ele não teve culpa nenhuma nos gols e que tava tudo bem, que ele foi um jogador água de salsicha. Nem ajudou, nem comprometeu. Cara, eu retiro o que eu falei. Você vendo o jogo no estádio, a gente acaba tendo uma percepção diferente. Eu assisti os melhores momentos depois da live, e sim, não que tenham sido falhas do Iago, mas os 2 gols saíram pela nossa lateral esquerda.
Então não tem como dizer que o Iago não teve uma participação no resultado, mas a culpa não é dele. Como o próprio Fernando Diniz falou, um cara voluntarioso, sempre entrega o melhor pelo clube e fez o melhor que ele pôde. Ou seja, é óbvio que o Fernando Diniz sabe que ele falhou, que os 2 gols do arquirrival saíram pelo lado esquerdo. E o Diniz vai falar isso em outras palavras. Com a frase que eu abri aqui, o que me incomoda mais são os gols evitáveis que nós tomamos. Então, assim, o Fernando Diniz não vai criticar o Iago abertamente, mas retificando o que eu falei, né, corrigindo aí o que eu falei na live pós-jogo, sim, o Iago Felipe, infelizmente, foi um cara que eu gosto bastante, teve uma participação direta aí nos 2 gols do rival, tá legal? Vamos continuar. Em relação ao jogo, a gente teve muito mais chance de ganhar do que de empatar, muito menos perder. A gente teve muito mais chances de ganhar do que de empatar, que dirá de perder, ou seja, o Diniz bem realista, enxergando bem o que aconteceu no jogo, né? Mas, infelizmente, se a gente não faz o segundo gol, a gente não podia ter tomado nem o primeiro, tampouco o segundo. Ou seja, aquilo que eu falei, né? Ele vai começar a falar sobre os gols totalmente evitáveis. O gol a gente estava praticamente com o time todo atrás da linha da bola. Foi um erro de marcação ali do lado esquerdo. Viu? Foi um erro de marcação ali do lado esquerdo. Não necessariamente do Iago, né? Do setor do lado esquerdo, que você tem sempre um volante ali cobrindo o lateral, ajudando, você tem um zagueiro e inclusive um atacante que volta para marcar também. Isso que eu falei, não é que o Iago tenha sido responsável pelo gol, mas foi pelo setor dele. O que um lateral faz quando o adversário tem a bola? Ele defende. E dá para ver o Iago tentando dar o bote no homem que cruza a bola para trás, né? Então o Diniz acabou de admitir agora, a gente teve uma falha ali pelo setor esquerdo. E uma bola rolada para trás, eles tiveram a felicidade de fazer o gol. E no segundo tempo a gente teve o domínio praticamente pleno do jogo e não conseguimos um empate, tampouco a virada. Diniz, tu é bom pra caralho. Obrigado. Ô, Pedro. Olha isso, isso aí é algo fora da análise do jogo, da entrevista. O Pedrinho, comentarista do Sport TV, ele abre a porta lá que tem na coletiva e solta um Diniz, tu é bom pra caralho. Como assim? No meio da coletiva, o Pedrinho empolgado. Aí depois eu vi que o Pedrinho comentou que o resultado foi injusto, que o Fluminense não merecia perder e tal. Mas o Pedrinho perdeu a linha, digamos assim, né? Isso não é normal um comentarista de uma televisão grande, como é a Globo, Sport TV, invadir a coletiva sabendo que tá ao vivo e soltar uma dessa. Mas eu gostei, tá? Eu gosto muito do Pedrinho, por sinal. Boa noite, Diniz. Boa noite. Na última partida contra o Fortaleza, muito falou sobre a atuação do Fábio, né? E agora é meio que se inverte. Hoje acabou que o Hugo garantiu lá o resultado para o Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas ironias do futebol, né? O Fluminense teve mais organização, mais volume, mas não conseguiu sair com a vitória. E também sobre a entrada do Caio Paulista, que mais uma vez ele entrou ali pela esquerda e teve uma boa atuação. O Caio de fato entrou muito bem, é um jogador que tem muita identificação com aquilo que eu penso do futebol. Acho que o jeito que o time joga favorece. Ele acho que tem tudo para andar cada vez melhor comigo. Eu acho ele sempre gostei dele quando jogava contra. Eu acho que a gente está conseguindo aproveitar o melhor do Caio. Não é coincidência o fato do Caio Paulista voltar a jogar bem. Ele só tinha jogado bem no Fluminense na Libertadores do ano passado, quando o Roger era o treinador, no meio. Engraçado que foi mais ou menos nesse período, hein? Foi mais ou menos nesse mesmo período que o Caio Paulista estava arrebentando, tá? Entre abril e junho ali, maio, foi o período que ele teve um ápice ali da performance dele e ele voltou a jogar bem. Claro que não tem nada a ver com o mês do ano, né? Tem a ver com o trabalho do treinador. E o Fernando Diniz é um cara que gosta muito dele, falou que ele tem tudo para jogar e evoluir cada vez mais. E eu fico feliz com isso, tá? Apesar de não achar o Caio Paulista um primor de qualidade técnica, ele é um cara muito esforçado, muito forte. Forte que eu digo força física, não força estrutural. Ele é magrinho, mas é um touro. Corre pra caramba, é forte, aguenta pancada e tem uma certa habilidade que pode nos ajudar. É um jogador que vai brigar ali com o John Arias e Matheus Martins para ocupar a vaga que vai ser deixada pelo Luiz Henrique em breve, tá? E as ironias do destino são essas mesmo, né? Hoje no clássico, o Hugo estava sendo super criticado, fez talvez a melhor partida, talvez não, eu acompanhei a carreira dele desde o início, foi a melhor partida dele como jogador profissional. Melhor partida do Hugo como jogador profissional. O Diniz falou, talvez não, eu acompanho a carreira dele. E eu falei isso na live pós-jogo, né? Não que o Fluminense tenha perdido gols. O Hugo fez defesas extraordinárias que ele nunca fez na vida dele.
Então, assim, o mérito do resultado tá todo em cima do goleiro lá do rival. Tem dúvida disso. E é muito legal ver o Diniz conectado com a realidade. É isso que eu tô falando. O objetivo desse vídeo é esse. É mostrar para vocês que, não vou dizer que é pela primeira vez, mas em situações muito raras, você vê o treinador numa entrevista coletiva enxergando o jogo de forma tão real. Da forma que nós que estamos fora de campo ali, a gente consegue enxergar, né? Então esse é o principal motivo desse vídeo aqui. De parabéns. O que me irritou mais no jogo não foi as defesas do Hugo, foi o fato da gente ter tomado gols evitáveis. Viu? Foi justamente a frase que eu abri esse vídeo. O que me irritou mais não foram as defesas do Hugo. Foi a gente ter tomado gols totalmente evitáveis. A gente podia ter evitado os gols que a gente tomou, mas a equipe como um todo assim está de parabéns. Talvez foi, tirando o jogo de quinta-feira, foi o jogo que a equipe jogou com as características que eu gosto, foi bastante intensa, quase que na totalidade do jogo. Teve muita coragem para jogar, foi inteligente para jogar e teve o domínio quase que completo da partida, na minha opinião. Diniz, boa noite. A torcida do Fluminense, ela reconheceu isso com o final do jogo, né? Porque ela bateu palma para a equipe, então isso é um que você falou, mas eu sei, é um tema muito complicado, mas eu queria falar do Rafael Claus. Um lance no primeiro tempo que poderia mudar o resultado da partida, o Arias entrou sozinho e o Mateuzinho ali fez uma falta, e o Claus já é um árbitro que já vem do Curitiba, que a gente já vem olhando as arbitragens dele. Eu sei que é um tema complicado, mas eu queria falar sobre isso. Eu estava muito longe do lance para falar. A impressão que deu de onde eu estava que era pênalti. E se foi... Deixando claro, galera, que depois eu também revi esse lance e eu já tinha perguntado bastante ali nos comentários da live pós-jogo. Eu não achei pênalti, foi falta fora da área para cartão, tá? E aí será cartão vermelho ou amarelo? Eu até acho que para amarelo, mas seria uma jogada de muito perigo, que o árbitro não marcou absolutamente nada. Mas não achei pênalti, achei falta fora da área, tá? Pênalti prejudicou o Fluminense. Então, mas o VAR não chamou também, então assim, a gente fica... Mas a impressão que tinha, que o lance daquele é um lance... Um jogador está em velocidade, o outro chega um pouco atrasado, encostou, não tem como o outro jogador ficar de pé. Mas o que eu tenho para falar da arbitragem é isso. Acho que se ele se errou de fato, eu não vi o lance ainda pela televisão. Foi um lance que poderia ter determinado a nossa vitória. Fernando Diniz, é um prazer falar com você mais uma vez. Boa noite, Marcelo Santana da Rádio Ativa. Você esquecer agora o Fla-Flu, vocês jogaram muito melhor, mas não venceram. O que projetar para o jogo contra o Juventude, que vem de empate contra o Fortaleza, e nessa partida, por incrível que pareça, você não vai ter o David Braz. Aí você fala, por quê? Por que não vai ter David Braz? Porque o David Braz, fora do jogo, ele criou tumulto ali junto com o Rodinei, os dois foram expulsos. O que acontece, Fernandinho? Você fala para os jogadores ficar no banco, dar um tempinho que o jogo está rolando, ou eles sai, você não tem esse controle. O que está acontecendo nesse momento? Isso aí é projetando para o jogo contra o Juventude, que vai ser um jogo difícil lá em Alfredo Jaconi. Não, infelizmente ele está fora, uma coisa que a gente queria, eu nem sabia o que aconteceu. É difícil falar e também ninguém tem esse controle. Os jogadores eles se envolvem em discussões o tempo todo, assim, então não é uma coisa que eu nem sei o que aconteceu, para falar a verdade. A gente tem que evitar esse tipo de coisa, a gente não pode ter jogador expulso. Mas eu não sei qual o teor da discussão, não sei se foi para expulsão ou não, mas não deveria ter sido, né? Só para deixar claro, a pergunta do jornalista já explica, né? Mas o David Braz discutiu com o Rodinei fora de campo, já tinha sido substituído e tomou o cartão vermelho. Então ele será desfalque para o jogo contra o Juventude, tá? Diniz, boa noite, Railado do Mercado de Futebol. No primeiro tempo o Fluminense foi bem superior, enfim... Observe essa pergunta. Conseguindo furar muito bem a pressão alta do Flamengo, saindo contra de passe, muitas associações. E no segundo tempo, após a virada do Flamengo, claramente o fator anímico, enfim, a atmosfera jogou a favor do Flamengo e o Fluminense não conseguiu virar. Olha a cara do Diniz. Olha a cara do Diniz. Dá um close agora na cara do Diniz. Observe a resposta dele. Como você enxerga essa superioridade do Fluminense no primeiro tempo e a influência da questão anímica no segundo tempo? A atmosfera ajudou o Flamengo, só o Hugo fazer grandes defesas. Discordo do que você falou completamente. A gente teve várias oportunidades de fazer gol no segundo tempo. Se a gente tivesse entrado 2 ou 3 bolas, a tua pergunta ia ser outra. Infelizmente a bola não entrou. Acho que o Fluminense teve momentos do jogo que o Flamengo conseguiu equilibrar. Um pouco, acho que depois dos 30 do primeiro tempo, que a gente podia ter acelerado ali para tentar fazer o segundo gol.
E talvez um pouco no começo do segundo tempo, talvez. Mas fora isso, a gente foi muito superior. Eu acho que a atmosfera, ela favoreceu ao Hugo fazer uma partida brilhante. Mas o Fluminense foi muito, muito dominante, muito melhor que o Flamengo no segundo tempo. Principalmente nos últimos 20 minutos finais. O cara veio perguntar se o lado emocional, anímico é isso, né? Prejudicou o Fluminense após o gol do Flamengo. Cara, o Fluminense massacrou o Flamengo depois do segundo gol deles. Tá? O Fluminense não baixou a moral e sentiu o gol. O Fluminense massacrou, amassou, colocou na roda o time do River. Pela primeira vez, sei lá, pelo menos de 2018 para cá, eu vejo o Fluminense com 62% de posse de bola e eles com 38%. A gente com 17 finalizações, eles com 7. Sendo dessas 17, se eu não estou enganado, 6 no gol. 6 no gol. E o deles apenas 3. Foram os 2 gols e uma bola defendida pelo Fábio. Uma. O Hugo fez 5 grandes defesas, evitando 5 gols do Fluminense. Como é que o lado anímico atrapalhou o Fluminense? Eu também discordo bastante da pergunta, da afirmação do jornalista, né? E o Fernando Diniz. Ou seja, mais uma vez, o Fernando Diniz muito conectado com o que realmente aconteceu no jogo. Nem aumentando, né? Criando situações. O Fluminense, às vezes tem jogo que tem partidas que o Fluminense joga mal e o treinador, foi uma partida magnífica, e a gente sabe que não foi. E também nem falando nada menos. 100% conectado o Fernando Diniz. Diniz, aqui. Você finalmente vai ter uma semana livre aí, né, de treinamento, que é algo que não vinha acontecendo. O Fluminense vinha de várias viagens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse período que você vai ter de trabalho, até de descanso, né, para os jogadores que começam a sentir também a questão física um pouquinho. Eu acho importante para a gente saber aproveitar bem a semana. Na realidade, a gente está aproveitando todos os minutos que a gente teve para treinar, embora tenha pouco tempo para treinar, eu treinei o time praticamente todos os dias que não teve jogo. E agora com a semana cheia fica mais fácil dar um pouco mais de condição para os jogadores, saber descansar, como você disse, e saber treinar para a sequência do campeonato, não só contra o Juventude. E assim foi encerrada a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Eu achei uma das melhores entrevistas que eu já vi desde quando o canal foi criado. O canal daqui a pouco está fazendo 2 anos aí em setembro. Eu achei ele muito conectado com a realidade e melhor. Quando o Fluminense joga mal e o treinador vem dar uma entrevista coletiva totalmente absurda, fora da realidade do que aconteceu no jogo, eu fico extremamente preocupado. E como é que ele vai corrigir os erros se ele não reconhece os erros, sabe? Totalmente o contrário do Diniz. Ele entrou pistola. Segundo da coletiva dele, putaço ali, bolado, com raiva, falando que os gols foram totalmente evitáveis. Ou seja, eu cheguei a comentar isso na live. Hoje, segunda-feira, o dia que você vai estar assistindo esse vídeo, não tem treino no Fluminense. É folga merecida para os atletas, tá? Se tivesse o treino hoje, segunda-feira, o Diniz ele ia comer o fígado desses caras. Se tiver um grupo de WhatsApp dos jogadores com a comissão técnica, vocês podem ter certeza que até pelo WhatsApp o Diniz vai estar dando esporro, porque ele ficou muito chateado com aqueles 2 gols. O primeiro, como ele falou, com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Com a marcação que ele exige, com o treino que ele faz, isso é um gol realmente 100% evitável. Mas enfim, vida que segue. Eu tenho esperança que o Fluminense vai ter dias melhores, porque parece que nós temos realmente um treinador de verdade, que consegue ter uma percepção real do que aconteceu na partida, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Você também acha? Gostou da coletiva? Não gostou? Tem algo a criticar? Algo a elogiar? Deixa aqui nos comentários desse vídeo. Quero muito saber a tua opinião, ou saber se só eu que fiquei empolgado, entre aspas, com a entrevista coletiva bem diferente e muito legal aí que o nosso treinador deu pra gente. Tá legal? Obrigado, galera, por você que chegou até aqui. O vídeo é um pouquinho mais longo, 19 minutos, mas eu acho que valeu a pena, tá bom? Fique com Deus, um forte abraço, saudações tricolores.